Dizer. E por que eu gostaria de dizer isso? Porque para que a gente comece a entender o que é psicologia, a gente primeiro tem que entender a diferença de senso comum para conhecimento científico. Eu não sei se alguém já aprendeu sobre isso aqui. Senso comum, conhecimento científico. Trouxe slides falando aqui, mas eu vou tentar resumir mais ou menos o que é que eu estou querendo trazer com isso, tá? Porque quando a gente fala psicologia, existe uma interpretação do que é psicologia no senso comum. Por exemplo, tá aqui um rapaz e ele está conversando ali com uma garota no WhatsApp, e ali ele fala pro outro: rapaz, eu estou entrando na mente dela, estou usando a psicologia. Quem já usou essa expressão? Alguém já ouviu essa expressão? Entrar na mente. Pronto. Aí vão dizer que isso é psicologia, tá certo? Vamos ver o que é que mais a gente usa dentro de psicologia. Por exemplo, quando um amigo está lá se dispondo para poder escutar o amigo falar sobre uma decepção amorosa, ou de uma decepção em casa, ou alguma coisa. E ali então o meu amigo é um pouco psicólogo, porque ele está me ouvindo, ele tem bons conselhos para me dar. Será que isso é psicologia? Aí a gente precisa entender o que é psicologia para poder separar o que não é psicologia, não é? Então, senso comum é aquele conhecimento que a gente adquire no cotidiano, até porque a gente vive no cotidiano, a gente está aqui. Então, quando a gente fala de conhecimento senso comum, a gente fala dos conhecimentos que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, para que a gente saiba que a água está fervendo, a gente não precisa colocar um termômetro lá para o termômetro dizer que tem 100 graus marcando ali. Como é que a gente sabe? O senso comum vai dizer que quando estiver borbulhando, a água está fervendo. Isso é conhecimento do senso comum. Mas então, qual é a diferença para o conhecimento científico? Para que haja conhecimento científico, ele precisa ser testado, ele precisa ser avaliado, ele também precisa ser replicado para poder ser avaliado por outras pessoas. Ou seja, não é um conhecimento que de bolo, como falam, não é? De bolo, qualquer pessoa. Não, é um conhecimento que ele tem o seu rigor e tem a sua própria linguagem rigorosa. Né? Pode passar. Então, conhecimento científico ele é um conhecimento mais rigoroso, e por isso mesmo a psicologia, que ela também é uma ciência, ela precisa ser rigorosa quanto aos seus princípios. Ela não pode ser uma coisa que é, como já usei a palavra, de bolo, qualquer coisa é psicologia. A psicologia ela tem um corpo teórico, ela é estudada. Então, as pessoas que estudaram psicologia e hoje estabeleceram abordagens, eles vieram de muitos estudos. Por exemplo, um dos queridinhos da psicologia, que é Sigmund Freud, ele fez muita análise em muitas pessoas para poder criar ali todo o seu corpo teórico do que ele entendia o que é o objeto de estudo dele. Né? Pode passar. Então, o que a gente, resumindo, a ciência, psicologia, ou como qualquer outra ciência, ela precisa ter um objeto de estudo. Por exemplo, quando a gente se trata de um astronauta ou de uma pessoa que estuda os astros, qual é o objeto de estudo dele? Os astros, não é? Então, quando a gente vai falar sobre psicologia, o que é que psicologia estuda? O que é que psicologia estuda? A mente humana, o que mais? Psicologia estuda o quê? A saúde mental, o que mais? E etc, etc. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Mas prestem bem atenção, porque é um pouco complexo, tá bom? Eu vou tentar ser o máximo possível, assim, sintetizar isso aqui. Se você for perguntar para um psicólogo cognitivista comportamental, ele vai dizer que o objeto de estudo dele são os comportamentos em relação com a sua cognição. Ou seja, que a mente ela influencia no comportamento. Esse é o objeto de estudo. Se você for perguntar para um psicanalista que é de base analítica, ele vai dizer que o objeto de estudo dele é o inconsciente dentro da mente da pessoa. Se você vai perguntar para um psicólogo humanista, ele vai dizer que o objeto de estudo dele são os sentimentos, é o aqui e agora, é a vivência, a experiência dele no momento, do ser humano no momento. Aí você se pergunta, afinal, qual é o objeto da psicologia? Ou seja, o objeto da psicologia é o homem.
E não é só o homem, até porque, como é seu nome? Beatriz. Beatriz, ela tem uma vivência, ela tem uma construção, ela foi criada em um determinado lugar, ela passou por outras coisas, tem vários gostos, gosta disso, gosta daquilo, diferente do que a Letícia. A Letícia já mora em outro lugar, já teve uma outra vivência, ou seja, isso significa que existe uma ciência para poder estudar um único ser humano, só que elas não são diferentes, não se veem com construções de vida diferentes. Então, vejam a complexidade que é uma ciência tentar entender o comportamento humano, só que eu não vou conseguir interpretar os comportamentos dela, até porque ela veio de uma cidade ou veio de outra construção diferente dela. Então, a psicologia ela não estuda o homem, mas sim os homens. Isso porque a gente não é só cabeça, a gente não é só mente, a gente é sentimento, a gente também é aprendizagem, a gente também é motricidade, ou seja, o ser humano é uma multiplicidade de vários fenômenos. Então, o que é que vai depender então do estudo da psicologia? Aí é que entra. Quando uma pessoa ela for estudar psicologia, ela vai aprender no curso dela uma, digamos assim, um mistão de tudo. Mas só quando sair da faculdade que ela vai poder se especializar em uma área da psicologia. Aí ela vai tentar entender o que é que ela vai estudar. Ou ela vai estudar o comportamento humano, igual os behavioristas, ela vai tentar estudar o inconsciente, como a psicanálise, ela vai tentar estudar o aqui e agora, como a gestalterapia, que é de base humanista. Ou seja, a partir do momento que termina o curso, aí vai dizer, poxa, eu gostei dessa área aqui, aí é que eu vou. Isso por quê? Pode passar. Vai passando que já falei essa parte. Pode passar. De como é que é o estudo da psicologia, porque ela vai estudar basicamente o que é a subjetividade do ser humano. E subjetividade é aquilo que é mais íntimo, é aquilo que é seu, aquilo que é pessoal, aquilo que constitui você como pessoa, como você mesmo. Por exemplo, um resumo que eu coloquei aqui: sou filho de japonês, militante, de um grupo ecológico, detesto matemática, adoro samba e funk, pratico yoga, tenho vontade, mas não consigo ter uma namorada, meu amigo é lá, e assim vai, sou a melhor aluno de português, sou esporte favorito, ou seja, tem uma pessoa que pode gostar do esporte, mas já tem outra pessoa que não gosta, e aí cada pessoa vai dizer, por que eu gosto, por que eu não gosto do esporte. Aí não fica muito complexo, por exemplo, eu usar apenas uma teoria para tentar compreender a multiplicidade de histórias que tem aqui, aí que fica complicado a psicologia, não é? Então, afinal, como é que a psicologia consegue se reafirmar como ciência? Se por acaso a gente tem várias cabeças, várias construções, várias histórias aqui diferentes. É aí que entra, então... Pode passar. Acho que entrou. É aí onde entra a abordagem. Lembra que eu falei que para ser psicólogo ele precisa ler e gostar de ler? Isso porque uma abordagem da psicologia ela vai depender de como o psicólogo ele enxerga o homem. Por exemplo, isso aqui é um óculos. Todo mundo sabe que isso aqui é um óculos. Por isso eu coloquei aqui o nome Abordagens da Psicologia, como se fosse a sua lente teórica. Vamos supor que você é míope, você não enxerga nada na sua frente, você quer enxergar ali o homem na sua frente, e você vai então usar uma lente teórica, ou seja, esse óculos ele vai permitir como você vai enxergar aquela pessoa. Então, quando você coloca uma certa lente teórica, você vai interpretar o ser humano de uma forma. E então eu trouxe para vocês várias correntes da psicologia para vocês tentar entender o que é que a gente, como é que a gente estuda. Isso não significa que vai definir uma pessoa de cada vez, mas ela vai tentar compreender como é a multiplicidade de cada pessoa. Por exemplo, eu coloquei aqui que para ser psicólogo, antes de iniciar os trabalhos, você terá duas escolhas muito importantes. Quais são essas duas escolhas? A primeira dela é escolher onde é que você quer trabalhar. Você quer ser psicólogo clínico? Você quer ser psicólogo escolar? Jurídico? Psicólogo do trânsito? Psicólogo organizacional? Ou seja, a psicologia ela está introduzida em vários lugares, trabalhando em equipes multidisciplinares. Isso significa que o psicólogo ele trabalha junto com outros, dependendo do lugar. Por exemplo, se for trabalhar num CAPS, ele vai poder trabalhar com um agente de um serviço social.
ele vai trabalhar também com outros profissionais juntos ali para poder promover uma única palavrinha, que é a saúde. A psicologia também ela está interessada na saúde do indivíduo. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Alguma pergunta? Ou está muito complexo, está muito viajado? Tá top. Porque ele vai viajar agora. Vai viajar agora. Gente, ó, é impossível, gente. Assim, angustiado por não entender isso aqui. Até porque vocês precisam de no mínimo 6 meses para completar uma cadeira para entender um dos assuntos desse aqui. Porque, olha, veja só, cada abordagem dessa a gente passa 6 meses para entender. Então não é numa aula de 1h30 que vocês vão entender. Eu só apenas trouxe para vocês entenderem o que é que a gente estuda. Certo? Vai passando. Também escolher, além do lugar, a gente vai escolher a abordagem, ou seja, o óculos que a gente quer usar para enxergar o ser humano. Tá? Pode passar. A mais famosinha e a que é mais conhecida no direito de vocês é a psicanálise de Sigmund Freud. Já ouviram essa palavra Freud? Não. Quem já ouviu Freud? Quem já escutou Freud? Sabe quem é Freud? Quem foi Freud? Ninguém sabe quem foi Freud, né? Alguém poderia me dizer quem foi esse cara aqui? Olha, ele fumava. Freud. Sabe dizer quem foi Freud? Ele era médico, certo? E qual foi assim, a importância de si Freud? Porque antes a psicoterapia ela estava nas mãos tanto dos psiquiatras como dos médicos. Os psicólogos não faziam psicoterapia. Tanto que as doenças mentais elas eram encaradas como transtornos, como é que é a palavra? Como defeitos mesmo cognitivos. E para que pudesse resolver esses defeitos, porque Freud é aquele que vem dizer que tanto a saúde quanto a doença há uma linha muito tênue entre elas. Para uma pessoa ela ter uma doença mental, é isso aqui. E Freud então ele vai começar a entender que muitos dos comportamentos da gente que a gente não entende, ele está escondido em uma instância, pode passar o slide, uma instância chamada inconsciente, que ele então até fez uma alusão a um iceberg. Onde essa parte aqui embaixo é a parte onde a gente não consegue acessar com facilidade. Ou seja, Freud ele separou o aparelho psíquico da mente em 3 instâncias. O consciente, que é aquilo que você está consciente agora, se você pensar alguma coisa, vem sorvete na sua cabeça. O pré-consciente é aquilo que você precisa fazer um mais esforço para poder entender. Mas vem, onde estão os nossos traumas e não são facilmente acessíveis. E como é que Freud então conseguiu acessar as coisas que estão no inconsciente? Através de mecanismo de ato falho, através de uma técnica que ele usava, que é através da técnica... me esqueci o nome da técnica. Fugiu agora. A técnica consistia em você falar tanto, que você deixava sem querer sair aquilo que estava preso lá no inconsciente. Essa era a técnica de Freud. Então ele começou a perceber, poxa, então quando uma pessoa ela consegue entender o que é que está dentro do inconsciente, aí sim há uma cura daquilo, dos traumas, dos comportamentos que às vezes a gente tem e não sabe por que faz, está tudo escondido lá no inconsciente, certo? Vamos para a gente adiantar, certo? Essa aqui é a minha abordagem, humanista. Eu sigo dessa linha, até porque foi difícil para mim entender qual era a abordagem que eu gostaria de ter, porque quando eu cheguei no 8º período e eu precisava fazer estágio supervisionado na clínica, eu precisava escolher uma dessas abordagens. Eu vou mostrar para vocês que na psicanálise quase eu levava pau, porque eu não gostava dela, não entendia muito bem. Então a coordenadora do curso veio até mim, eu estou com dificuldade, porque eu não sei, vou entrar em estágio ano que vem, vou começar a atender, então eu não sei qual a abordagem que eu sigo. Eu não sei como é. Aí então ela fez uma única pergunta, como é que você se vê, Lindenberg? Como é que você se vê? E aí então eu descobri que a minha abordagem é humanista desse carinha aqui, que é meu mentor Carl Roger. Carl Roger ele foi um dos prepulsores do humanismo e ele acreditava que todo ser humano ele tem uma capacidade dentro dele de se autodesenvolver.
E só basta a gente ter uma compreensão empática com aquela pessoa, uma aceitação que aquela pessoa, por pior que ela seja, ela tem não é que ela vai, ela tem a capacidade de se envolver, assim como uma plantinha. Ou seja, como a gente trata essa plantinha, ela vai começar a se desenvolver e germinar. E através de várias técnicas, como reflexo de sentimento, como alusão, então esse ser humano ele vai começar a desabrochar e aí então ser uma versão melhor do que ele era. É a abordagem que eu sigo, certo? Pode ir passando. Diretamente no nosso comportamento. Por exemplo, se eu tenho um pensamento de mim mesmo, de que eu sou burro, eu vou me auto-sabotar e meu comportamento vai ser como de eu estou usando a palavra burro porque vocês entendem, né? Ignorante. Se por acaso eu tenho um pensamento de mim mesmo, de que eu sou, deixa eu ver a palavra, sei lá, pronto, insuficiente. Então, se eu entrar no relacionamento, eu vou pensar, eu vou me auto-sabotar e meu comportamento vai ser de que eu não sou suficiente para a pessoa. Então, eu vou destruir um relacionamento justamente por causa de uma crença que eu tenho na minha cabeça. Passa aí o slide. Vocês vão entender melhor, tá? Vamos supor que a nossa mente é uma árvore. As folhas aqui, as folhas verdes, os pensamentos automáticos que vêm a qualquer momento. Por exemplo, se passa por vamos supor, passa uma menina bonita ou um menino bonito, e aí o pensamento automático vai dizer, poxa, que menino bonito, que menina bonita. São aqueles pensamentos que estão na sua cabeça, que vem e passa igual um flash. Só que essa caule aqui são os pensamentos mais centrais, que são geralmente